Olá, amigos! Começa agora o programa Visão Parlamentar, o ponto de encontro entre a população e os vereadores de São José dos Campos. Aqui você vai saber um pouco mais sobre os temas importantes de nosso município e o trabalho desenvolvido pelos vereadores no dia a dia da Câmara Municipal. São José possui 21 vereadores e a cada programa, um deles passa por aqui apresentando seus projetos, suas propostas e seus trabalhos nas comissões temáticas da Câmara de Vereadores. A cada programa, uma entrevista para você ficar bem informado, sabendo o que fazem nossos representantes no Legislativo Municipal. E nossa convidada de hoje é a vereadora doutora Ângela, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Olá, doutora Ângela, bem-vinda ao Visão Parlamentar. Obrigada, é uma oportunidade boa da gente estar conversando diretamente com o nosso eleitor, ou mesmo que não sou eleitor, porque é um cidadão da cidade. É uma forma que a TV Câmara encontrou de poder fazer essa aproximação do vereador, do trabalho do vereador principalmente, com o cidadão comum, doutora. Eu queria já começar falando exatamente do trabalho da vereadora. Doutora Ângela aprovou no ano passado um projeto importantíssimo para a cidade que movimentou a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar e a sociedade como um todo, a chamada Lei do Sossego. A lei já foi sancionada pelo prefeito, já está em funcionamento, já está regulamentada. A Polícia Militar, a Secretaria de Defesa do Cidadão já está trabalhando na abordagem dos locais onde o ruído esteja incomodando a população. Doutora, qual o balanço que a senhora faz desse início de trabalho da Lei de Sossego e qual que é a expectativa da senhora daqui para frente? Olha, a expectativa é que a lei pegue. Por quê? Porque a gente ouve com muita frequência a lei que não pega, né? A expectativa é que a lei pegue. Por quê? O clamor da população, a chamada, a denúncia é muito grande. As pessoas realmente se sentem incomodados com o ruído excessivo de carros, de barzinho, de festas na praça, na rua, e acabam chamando. Então, a importância do projeto é que foi aprovado, com a participação, inclusive, de sugestões da Polícia Militar, da Guarda Civil, né, de São José, porque eles, na prática, eles veem quais são as dificuldades que eles têm ao abordar uma pessoa que está fazendo excesso, ou um ruído, um carro que fica parado com som alto na frente de um barzinho e incomoda os vizinhos, ou um baile que fica lá num das praças da periferia. Enfim, qualquer modalidade de ruído que atrapalhe o sossego da pessoa, o cidadão pode chamar por 156, pode chamar por 190, que é o telefone da polícia, e aí, imediatamente já está tudo esquematizado com a regulamentação. Depois de sancionado, o prefeito então regulamentou como é que é a chamada, aí vai o fiscal, vai a polícia, vai a guarda, e a pessoa pode ser multada. Se primeiro tem uma advertência, se não cumpre, continua fazendo barulho ou volta a fazer barulho outro dia, vai ser multado, até que pode ser apreendido o carro, o aparelho de som. Então, tudo graduações de punição se o cidadão está perturbando o sossego dos outros. Bom, normalmente, quando falamos nessa questão do sossego público, já logo vem à cabeça exatamente os exemplos que a senhora citou. O chamado fluxo, o baile funk na rua, o som alto nos carros, as casas noturnas, os barzinhos. Mas não é só isso, né, doutor? A gente tem outros pontos também importantes que estão incluídos na mesma lei. A questão das obras da construção civil, por exemplo, o horário de início do trabalho. Muitas obras começam cedo demais, né? Principalmente no final de semana, quando as pessoas querem descansar. Isso também gera incômodo. Isso também está enquadrado na lei? Porque, assim, a lei define o que é ruído, o que é barulho, o que é som. Então, todas essas modalidades que viram sobre o mesmo assunto, a lei está determinando, definindo. E determina também o que é proibido e o que é permitido. Então, durante o dia, até 85 decibéis medidos no equipamento, né? Ou um ruído que se ouve até uma distância de 5 metros, né? E à noite, 45 decibéis. Então, por isso que às vezes as pessoas também, uma obra grande, betoneira, ou uma marcearia, ou uma serralheria, são equipamentos assim de comércio, de indústria, que fazem ruídos também e que pode prejudicar a pessoa. Você tem que ter bom senso, né? O seu vizinho é um vizinho bom, pacato. Um dia ele faz uma festa de aniversário e faz um pouquinho de barulho, você não vai também
prejudicá-lo, né, naquele evento normalmente. Ou o pessoal está consertando lá, botando um prego na parede para pendurar um quadro, é uma coisa esporádica, mas o ruído por causa da furadeira é um ruído maior, mas você também não vai chamar a polícia, chamar a guarda civil, né? Mas assim, se essas questões são repetitivas e incomodam, a pessoa está sempre repetindo, aí é o caso realmente de chamar. Aquele caso esporádico é questão de bom senso, de convivência, porque um dia você também vai fazer uma festa. E no caso do comércio ou da indústria, né? A senhora citou, por exemplo, marcenaria, serralheria, a própria indústria, quando se instala muito próximo de uma área residencial e tem equipamentos ou máquinas que fazem ruído, também incomodam. Isso tudo está previsto na lei. Com frequência, as pessoas moram num bairro residencial e depois esses outros equipamentos vêm. Uma serralheria, um bar que bota som alto, depois que se instala quando as pessoas já estão morando. Aí fica aquele negócio, a cidade não pode ter esse tipo de equipamentos, ou as pessoas estão obrigadas simplesmente a irem cada vez mais distante para não fazer barulho. Então, a lei prevê toda essa convivência, e eu acho que em termos assim, de um bairro residencial, que se instala um equipamento desse, uma serralheria, uma marcenaria, um bar, né? Eu acho que o grande impacto vai ser dado na nova lei de zoneamento. Porque aí nós vamos ter um impacto de vizinhança. Eu tive ouvindo nas diversas audiências públicas que a Prefeitura fez, a Secretaria de Planejamento fez. Então, ouvindo as pessoas, é lógico que a primeira demanda que sai é quero prédio, não quero prédio, quero a altura do prédio. Mas esse tipo de convivência dentro da cidade é uma coisa que tem que ser regulamentada por lei. Então, se você tem, por exemplo, um buffet infantil que vai funcionar até 10 horas da noite e o ruído tem proteção, não vai limitar, não vai proibir os vizinhos. Mas você tem esse tipo de um equipamento desses, né? Um comércio, uma pequena indústria que faz esse tipo de barulho, não dá para conviver com um ambiente, né, residencial, domiciliar, que acaba prejudicando as pessoas, né? Dois aspectos também de algum conflito e que tem a ver com essa questão do ruído. Primeiro, as igrejas em geral, não só as igrejas evangélicas, mas as próprias igrejas católicas, quando fazem eventos ou quando estão realizando, todos eles estão sujeitos à lei, à fiscalização da lei nas mesmas regras. Não, diferente. A lei prevê, por exemplo, a igreja que toca o sino para anunciar que daí a meia hora vai ter missa. Está previsto. Está previsto o carro de som de propaganda, né? Lógico que não pode passar em hospital, não pode passar em escola, não pode passar... A quermesse da igreja está prevista. prevista. A quermesse da igreja está prevista, vai até na hora do cego, 10 horas da noite, né? É lógico que tem algumas igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, têm ruídos que acabam excedendo aquele limite e incomodam as pessoas, né? Então, também isso está previsto na lei, de que forma que você vai estar regulando a convivência entre o direito da pessoa ter o culto, participar do culto, e o direito do outro que mora perto de uma igreja ao sossego. Para fechar, a rua Luiz Jacinto, que é a chamada Curva do S, tem várias casas noturnas, sempre foi um ponto de conflito e na maioria das vezes não é o comerciante, o proprietário da casa noturna, o gerador do som, porque ele está dentro da lei, mas o ruído que está no entorno. A nova lei prevê punição para a chamada arruaça, né? O som alto no carro, a bagunça dos jovens na rua, pode ser punida por essa nova lei. Pode ser punida, porque em geral, lá na Luiz Jacinto, especificamente que você citou, as casas todas têm tratamento acústico, proteção para não estar vazando barulho. E é exatamente o pessoal que para com o carro, que faz muito barulho, que bota som alto, é que prejudica. Tem vários prédios, tem moradias ainda. Então a lei vai lá, qualquer pessoa que se sentir incomodada, chama 156, 190, vai lá a polícia, vai lá o fiscal, vai lá a guarda, faz uma advertência, olha, você está prejudicando o sossego, o seu barulho está atrapalhando as pessoas que moram no entorno, eles param. Se houver outra chamada, eles já podem, aí multa, né? Tá toda essa graduação. Se continuar, aí apreende o carro, apreende o aparelho de som, porque isso está previsto, isso é
perturba a vida, a convivência, no direito das pessoas descansarem de noite, ou se não é para descansar, vai ver uma televisão, para botar a criança dormindo, enfim. Né? Às vezes tem idoso, às vezes tem doente, às vezes tem criança, e todas essas modalidades acabam prejudicando essa barulheira que o pessoal faz. E você lembrou muito bem, em geral não é a casa noturna, não é o restaurante, é o barulho do pessoal que está na rua, que bota carro de som, ou fica na barulheira falando alto, né? Isso também pode estar previsto na lei. Nós estamos conversando com a vereadora doutora Ângela, do Partido dos Trabalhadores, o PT. O Visão Parlamentar faz um rápido intervalo e volta já, falando de outros assuntos importantes em projetos da doutora Ângela, como o SAMU e também as unidades de pronto atendimento 24 horas. No próximo bloco, nós voltamos já.